Príscila e Áquila eram um casal de judeus convertidos ao cristianismo. São sempre lembrados por serem muito envolvidos com a obra do Senhor. São um exemplo de um casal que, além de viver juntos, servem a Deus juntos e com disposição. Foram muito importantes no contexto missionário e estiveram presentes na vida da igreja, sobretudo como amigos e cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Eles são sempre mencionados juntos na Bíblia e são um bom modelo de um casal atuante na obra de Deus. Áquila era um judeu natural de Ponto, antiga cidade que situava-se ao nordeste da atual Turquia. Já Príscila não teve a sua origem mencionada, embora alguns estudiosos dizerem que provavelmente ela teria nascido em Roma. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, juntamente com sua esposa Príscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. Atos 18, versículo 1 e versículo 2. Aqui já podemos extrair muitas informações com esses versículos. Além do encontro do casal com o apóstolo, Lucas, o escritor do livro de Atos, descreve que o casal estava em Corinto, pois vieram fugidos de Roma, após o decreto do imperador Cláudio. Cláudio governou Roma entre 41 a 54 d.C. e emitiu esse decreto por volta do ano 50. Segundo o historiador romano Suetônio, o decreto foi devido ao distúrbio por Cristo, pois os judeus de Roma causavam constantes distúrbios instigados por um tal Cristo, que muitos historiadores acreditam ser uma referência a Cristo, pois os judeus entendiam que o cristianismo que surgia naquela época era uma seita. Por isso, houveram muitos conflitos entre os judeus e os judeus convertidos ao cristianismo. Com isso, o imperador emitiu um decreto e todos os judeus foram expulsos de Roma, inclusive Príscila e Áquila. E aqui já se encontram em Corinto, juntamente com o apóstolo Paulo. O versículo 3 do mesmo capítulo 18 de Atos diz: E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. O versículo mencionado é a respeito da profissão do casal, que era a mesma do apóstolo, fabricantes de tendas. As tendas do primeiro século eram feitas de couro ou tecidos grossos de peles de cabra. O linho era muito usado para criar toldos e barracas de sombra, também usado para fazer velas para barcos. E faz todo sentido quando lembramos que eles estavam em Corinto, cidade portuária muito importante daquela época, onde a demanda por manutenção de velas de navios e de barcos e a confecção de barracas para viajantes era uma atividade bastante comum. Em Atos 18, versículo 18, menciona que o casal viaja com o apóstolo Paulo para a Síria, provavelmente para continuar o trabalho e a obra do Senhor, e vão até Éfeso, onde o casal é deixado pelo apóstolo, pois o mesmo iria até Antioquia para encontrar-se com a sua igreja-mãe. Príscila e Áquila instruíram Apolo na palavra do Senhor. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grandes experiências nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Príscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à sua casa e lhes explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Atos 18, versículo 24 ao versículo 26. E após esses acontecimentos, Apolo se tornou um dos líderes da igreja em Corinto, mencionado na carta de 1 Coríntios diversas vezes.
Saudai Príscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram a vida por minha causa, e por isto lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, versículo 3 ao versículo 5. Aqui, o texto nos mostra que o casal foi muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Foram colaboradores, ou seja, foram obreiros na obra do Senhor. Serviram a Cristo, apoiaram o Evangelho. Até mesmo arriscaram as suas vidas pela vida do apóstolo, provavelmente recebendo em casa e o defendendo mediante a perseguição daquela época. O contexto também menciona que o casal tinha uma igreja que se reuniam em sua casa. O lar deles era um lar de paz, era um lar bastante abençoado. Eles recebiam muitas pessoas, especialmente gentios, missionários. Eles pregavam naquela casa, ensinavam pessoas, ganharam muitas almas para Cristo Jesus. A igreja no lar do casal também é mencionada na carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Príscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Há uma curiosidade interessante sobre o casal, que na maioria das vezes quando são mencionados, refere-se primeiramente a Príscila. Alguns estudiosos relatam que é pela posição social dela, que originalmente chamada Prisca, era de uma família nobre romana. Outros dizem que provavelmente a menção primeiramente a ela é devido à sua maior atuação na obra e na sua eloquência em relação a seu marido. Mas tudo isso não passa de mera especulação, não há nada que se prove isso. Mas independentemente disso, o casal é sempre lembrado por serem um casal hospedeiro, unidos pela graça de Cristo, e que sempre apoiaram a obra do Senhor, e tinha seu lar como igreja, nos ensinando que as nossas casas precisam ser vistas como verdadeiras igrejas do Senhor, um lugar onde as pessoas podem receber e encontrar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Ajude esse canal deixando seu like, comentando, compartilhando e principalmente se inscrevendo para que possamos trazer mais vídeos legais como este.